Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um privilégio estar novamente com todos para falar acerca da Palavra de Deus, dando início às lições do segundo trimestre de 2022. Sem dúvida será um aprendizado muito valioso. Irei falar sobre os valores do Reino de Deus em 13 lições. E quero convidar você a participar comigo para que juntos nessa jornada possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero dar início a esse bloco de lições falando sobre a de número 1, que tem por título O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Você é meu convidado a participar, mas antes eu quero te pedir, caso você não seja inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seus comentários. Vai ser de grande valia para o crescimento do canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Você é meu convidado especial, sem dúvida. Iremos falar bastante acerca daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração acerca desse tema. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para acompanhar as referências que serão citadas. Isso vai incrementar o conteúdo da lição que será trabalhada. Vem comigo para mais uma aula. O título da lição, como eu disse, trata sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes, e a lição de número 1 nos fala acerca do caráter do Reino de Deus. Como texto áureo para essa lição, temos a referência de Mateus capítulo 5, verso 11, que nos diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A verdade prática nos diz: o Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Em relação à leitura bíblica, a leitura diária, que vai de segunda a sábado, temos na segunda-feira um sermão para quem segue Jesus com sinceridade. Na terça, um sermão para quem nasceu de novo. Na quarta, um sermão que nos permite desfrutar da felicidade divina. Na quinta, aspectos presentes e futuros do Reino de Deus. Na sexta, é preciso viver as beatitudes espirituais na vida cristã. E no sábado, é preciso renunciar ao eu carnal e acolher o eu espiritual. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versos 1 ao 12, que nos trata especificamente do Sermão do Monte. Vamos para o texto. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os 126, 131 e 232. É importante salientar que vivemos uma degradação de valores em nossa sociedade. E por isso iremos tratar sobre os valores do Reino de Deus, que são revelados nesse Sermão do Monte.
Temos como objetivos nessa lição analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão. Então, iremos tratar sobre esses objetivos. O Sermão do Monte, falando da introdução, é considerado a alma do Evangelho, pois foi o ensino que Jesus transmitiu no monte e se destaca pela sua dimensão prática, revelando a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Vamos falar sobre o lado ético e o lado divino do reino, que constituem os pilares da vida cristã. O Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. No tópico 1, irei tratar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro, o porquê. Segundo, a estrutura dele em si. Terceiro, a quem se destina. Então, primeiro, por que Sermão do Monte? Especificamente porque ele foi pautado num discurso feito no monte. Se olharmos na referência bíblica, iremos perceber em Mateus 8, 1 ao 5, 1 e 5, Lucas 7, 1, que esse monte estava perto de Cafarnaum, cerca de 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. Então, por ser um sermão efetivado, exposto no monte, ele adquiriu o nome de Sermão do Monte. Qual era a estrutura desse sermão? Ele se fundamenta numa narrativa que começa em Mateus capítulo 1, a partir do verso 4. Seu desdobramento envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então perceba quais são esses 7. Vale destacar aqui Emanuel, foi profetizado no Antigo Testamento. O nascimento em Belém, está no capítulo 2, verso 6. Jesus nasceu em Belém. O chamado do Egito, porque Jesus precisou se refugiar no Egito. Os seus pais o levaram para o Egito por conta da matança promovida pelo Herodes. O choro de Raquel pelas crianças que foram mortas naquele período. O chamado de Nazareno, né? Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus foi criado em Nazaré. João Batista, que era uma voz no deserto, foi profetizado também no Antigo Testamento. Uma grande luz, capítulo 4, versos 14 a 16. Então essa estrutura precede os grandes discursos do Sermão do Monte. Estamos falando de contexto. E quais são os discursos do Sermão do Monte? Especificamente as bem-aventuranças, que foi o texto que nós lemos no início. Está lá em Mateus 5, do 3 ao 12. E quando Jesus classifica o homem como sal da luz, sal da terra e luz do mundo, o cristão como sal da terra e luz do mundo, capítulo 5, verso 13 a 16. Ainda do 17 ao 48, Jesus como cumprimento da lei. No capítulo 6, verso 1 a 18, os atos de justiça. E no capítulo 6, verso 19 até o 7, 27, as declarações de sabedoria. Então, essa é a estrutura do Sermão do Monte. Ele deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade do Messias, que convocou, demandou as pessoas para viver uma nova vida no reino de Deus. E a quem se destina o Sermão do Monte? Posso dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos e às demais pessoas ao redor que ouviram. Portanto, é uma aplicação que pode ser trazida para todo cristão que nasceu de novo. Então vemos aqui a referência de Lucas 6,20, tratando sobre os discípulos, e Mateus 7,28 e Lucas 6,17, sobre a multidão que também o ouvia. Essas são as características do Sermão do Monte, falando sobre o porquê, a estrutura e a quem
se destina. Vamos para o tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. É importantíssimo atentarmos para esse tópico, porque ele nos fala especificamente dessas bem-aventuranças. Então eu irei falar sobre o que são as bem-aventuranças, o reino de Deus e seu caráter, os súditos do reino de Deus. Primeiro falando sobre o que são bem-aventuranças. Esse é um adjetivo grego, veja que está aqui destacado, makarioi, que significa felizes. Quem são os bem-aventurados? São os felizes. Felizes na perspectiva do próprio Deus. A expressão trata de qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Olha que coisa interessante. Fazem referência tanto ao presente quanto ao futuro. Ou seja, alguém que está consciente das promessas divinas para o futuro, mas que se preocupa no presente também em viver piedosamente conforme Cristo orientou. Nas palavras de Cristo, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Olha que coisa interessante. Resultado do nosso plantio, resultado do que refletimos com o caráter de Cristo em nós, independente das circunstâncias. Qual o caráter desse reino? Perceba que foi uma pregação trazida por Jesus, que foi o maior pregador que já existiu. Ele é comparado a uma semente que se desenvolve ao longo do tempo, e cai no solo, e germina, e faz brotar, e desenvolve uma árvore e produz frutos. Olha que coisa interessante. E podemos falar do reino de Deus numa etapa presente, porque é um reino presente, e uma etapa futura, porque se manifesta dessas duas formas. Então, as referências de Mateus 5, 3, 12, 28, 19, 14 falam de um reino presente, enquanto Mateus 7, 21 e 22, 25, 34 nos fala sobre uma perspectiva futura. E como eu posso diferenciar isso para vocês? O reino de Deus presente é o que a gente vivencia com o Espírito Santo no nosso coração, com a nossa prática cotidiana, com o reflexo da luz de Cristo em nós, com o nosso testemunho, com a nossa perspectiva de uma nova vida em Cristo, que é aplicada no nosso dia a dia. E o que é uma perspectiva futura? De um reino que será implementado pelo próprio Cristo, que começa no milênio, quando Cristo irá reinar junto com os salvos, e se perpetuará por toda a eternidade, onde estaremos junto com Ele para reinarmos eternamente com o Senhor. Eu posso apresentar também alguns conceitos que se referem à expressão reino de Deus na Bíblia. Perceba que estão aqui destacados. Primeiro, é o reino no coração, referência de Lucas 17, 21. Um coração que se rendeu à soberania de Cristo. É a chegada do reino como salvação, quando alguém passa pela experiência salvífica, onde o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que reconhece ao Rei, referência de Marcos 10, 25 e 26. Podemos falar também sobre igreja, que é uma expressão do reino de Deus. Pessoas cujo coração regenerado e transformado reconhece a Deus como soberano. Mateus 16, 17 e 19. E ainda como expressão de toda a criação e a volta do Senhor. Eu já antecipei para vocês o governo de Cristo na terra através do milênio e o governo perpétuo no reino do céu junto com os salvos. Falando sobre os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, verso 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus.
E aqui, sem precisar reler o texto, podemos observar o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão ou justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Logo se espera que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã. Praticar essas qualidades nos caracteriza como bem-aventurados, nos caracteriza como felizes. Olha que importante. Vamos então para o tópico de número 3, somos bem-aventurados. E aí eu quero falar para vocês sobre a beatitude na vida dos salvos e a prova de que Cristo é bem, que o cristão é bem-aventurado. Quando eu falo de beatitude, estou falando, claro, referente àquele que é salvo em Cristo, caracterizando um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. É alegria de forma plena, é alegria de forma completa, é alegria de forma intensa. E isso é imprimido ou impresso na vida daquele que se propõe a seguir os conselhos de Jesus expostos no Sermão do Monte. O discípulo de Jesus, ele, portanto, desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes coerentes com a ética do próprio reino. Olha, retificando ou reiterando: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Todas essas são características. Um outro aspecto é a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, ele domina o eu carnal, vive em Cristo e entra numa nova dimensão espiritual, vivendo a bondade de Deus. Referência de Gálatas 2:20, Filipenses 3:7-8, Romanos 12:2. Percebamos que Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, que é dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela a quem ama o seu inimigo, bendiz o que o maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Guarde isso no seu coração. Ama o inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Só consegue viver assim de fato quem tem uma vida transformada, uma nova natureza de Cristo reinando no seu ser. Então, Cristo, a partir disso, quando nós abrimos o coração e passamos a viver numa perspectiva daquilo que foi exposto no Sermão do Monte, o Espírito Santo domina o nosso ser e nós passamos a viver numa entrega de mente, numa entrega de corpo e alma para o nosso Senhor, que passa a ser o nosso guia, passa a nos direcionar conforme pequenos cristos, que é a característica do verdadeiro cristão. Eu posso concluir dizendo que o Sermão do Monte é a base ética do Reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Olha que coisa maravilhosa. Precisamos ser como Deus quer que nós sejamos. Esse é o foco. Então eu espero que você guarde no seu coração essa palavra,
Que você desenvolva esse ensinamento através da exploração da leitura do texto bíblico e possa a cada dia viver conforme Jesus orientou no próprio Sermão do Monte. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar contigo. Se você deseja ser um colaborador do canal, está aí um QR Code na tela, tem algumas informações também na descrição do vídeo. Você pode investir no reino de Deus, sem dúvida o Senhor irá multiplicar os teus investimentos. Que Deus te abençoe, aguardo você para uma próxima lição. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno Pai.